Olá, sexto ano! Hoje nós iremos iniciar a nossa terceira videoaula. Nós iremos trabalhar o grupo 2, capítulo 3. Mas primeiro, vamos corrigir os exercícios da última videoaula. Peguem suas apostilas. Pegaram? Então vamos lá. Na videoaula passada, a gente trabalhou sobre a arte primitiva, né? E eu pedi o exercício da página 287 e 288. Então, vamos lá para a página 287. Na 287, tinha o seguinte exercício, a questão número 4. O que significa arte rupestre? A. Arte feita com carvão. B. Arte sobre o teto. C. Arte na rocha. D. Arte antiga. E. Arte rústica. A resposta número C é a correta. É uma arte feita na rocha, né? Inclusive, a gente começou falando sobre isso, uma arte feita na pedra. A 5 é um pouquinho mais difícil. Alguns de vocês talvez tenham que ter feito uma pesquisa sobre a epopeia do povo mexicano feito pelo Diego Rivera. Gente, esse exercício, ele queria que vocês comparassem quais as semelhanças e diferenças que há entre ele e as pinturas rupestres vistas nesse capítulo. O que eles têm em comum ali? Ambos são feitas nas moradias, né? O Diego Rivera, ele fez a arte dele dentro de uma parede interna, assim como as pinturas rupestres eram feitas em paredes internas. No caso, né, as artes rupestres eram nas cavernas e abrigos e eram as moradias dos pré-históricos. E o Diego Rivera fez no Palácio do México. A pintura do Diego Rivera, no entanto, retrata, além do presente e do futuro, o passado histórico do povo mexicano. Enquanto a pintura rupestre trabalha com o presente e a projeção de um futuro almejado, né? Eles iam lá e pintavam o que eles gostariam de caçar. Ambos, né, tanto o Rivera quanto a arte rupestre faziam o cotidiano, né, mostravam o cotidiano dos seus povos, das suas comunidades. Ambos retratam uma ideia de conquista a ser feita. Então, são algumas possibilidades em vários níveis daí tem vários níveis de entendimento sobre isso, né? O que eles realmente acreditavam. O Diego Rivera desenhou o que ele achava que seria o futuro do povo mexicano. E os pintores rupestres, né, eles pintavam aquilo que eles gostariam de alcançar, da caça almejada, da comida que eles iriam caçar, né? Acho que é isso, gente. Essas são algumas semelhanças e algumas diferenças. Na arte do Diego Rivera tem muitas cores, né? Esse mural, ele é imenso. Essa imagem que eu selecionei para vocês e também está selecionada na apostila, ela é só um pedaço desse mural. Ele ocupa uma extensão bem grande do palácio. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que tem várias perspectivas de imagens para se ver esse ar fresco de Diego Rivera. Vamos lá para a próxima página. Vamos para conferir na página 288. Gente, o 288, ele tá bem mais simples, né? Então, acho que vai ser bem tranquilo a gente fazer a correção agora. Quando surgiram aproximadamente as primeiras manifestações artísticas da história? Aproximadamente 30 mil anos atrás. Na verdade, já sabe-se que é um pouquinho mais que isso, né? Mas a apostila trabalha com 30 mil anos. Com relação aos materiais utilizados para a realização das pinturas rupestres, coloque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Sangue de animais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eles utilizavam sangue de animais. Tintas com pigmentos e gema de ovo. Não. Na época pré-histórica, eles não utilizavam tintas com pigmentos e gema de ovo. Carvão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso mesmo. O carvão era um dos materiais utilizados pelos povos pré-históricos. Grafite pura,
Não, falso, muito falso. Tinta de lula? Não, muito falso também. 3. Cite o nome de duas cavernas mencionadas no grupo 2, onde foram encontradas pinturas rupestres. Isso vocês têm que voltar lá no texto e procurar, né, para encontrar a resposta. Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Não sei se eu falei da França certo. Vamos para o número 4. Cite os principais temas da arte rupestre. Essa tá tranquila, né? O que eles representavam? A caça, os animais, as pessoas caçando, cavalos e assim por diante. Eram referências do cotidiano, né? 5. As características exageradas da Vênus de Willendorf representam: A. O corpo das pessoas no período paleolítico por conta da sua dieta diferenciada. Não. Uma ideia de riqueza simbolizada pela boa alimentação. Não. Uma marca de estilo dos artistas do período. Não. D. A fertilidade da mulher. Isso aí, a letra D. E. Um ideal de beleza feminino. Não que a gente saiba. A ideia era que fosse a representação da fertilidade, tanto que depois que ela foi escavada, ela recebeu o nome de Vênus, né? Que é uma deusa que já representa a fertilidade por si só. E é isso aí, gente. Terminamos a correção. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Agora nós fizemos a correção da nossa atividade. A gente vai começar o nosso capítulo número 3. O capítulo número 3, ele vem com um título muito interessante. Motivos para se fazer arte. Curioso, né? Por que será que ele tem esse título? É importante a gente criar uma reflexão do porquê que a gente faz arte e para quê. Gente, quando a gente estuda artes, a gente tem vários momentos históricos que são muito marcantes para a história da arte. Existe um cara chamado Casimir Malevich. O Malevich, ele fez uma pintura de uma tela em branco em uma tela em branco. Ele chama essa pintura de quadrado branco sobre fundo branco. O Malevich, ele fez parte de um movimento chamado arte abstracionista, que é uma arte que tenta renovar Por quê? No período que antecedia o Malevich, eles faziam uma arte muito realista. E o Malevich, ele queria criar um outro tipo de arte que não fosse a representação do real. Então ele começa a questionar a arte em si, né? A forma de se fazer arte. Ele fez essa tela que foi muito polêmica na época. Ele também fez uma outra tela, que é tela branca em fundo preto. Quadrado preto em tela branca. Esse também foi bem polêmico. Mas por que será, né? Por que será que o Malevich, ele fez isso? Porque os movimentos artísticos, eles sempre tendem a questionar algo do seu tempo, em algum período. Isso vem também da necessidade de fazer arte na história da arte. A gente vai estudar agora quais foram os momentos da história da arte que foi fazendo ela ficar cada vez mais próxima da arte realista. E a arte realista foi a arte com que Malevich quis justamente romper. Mas para a gente entender como isso aconteceu, como a arte contemporânea chegou nisso, a gente precisa entender o passado. Por exemplo, os egípcios, a arte egípcia, ela retratava o corpo humano e fazia uma arte que era para alcançar os deuses, era uma arte para os deuses. Então, a arte para eles era uma coisa sagrada. E essa arte sagrada, ela tinha seus objetivos, né? Os egípcios, por muito tempo, eles fizeram um estilo de arte que usa uma coisa chamada lei da frontalidade. A lei da frontalidade é quando eles pegam os aspectos que eles acham mais importante mostrar e mudam um pouco as perspectivas. Por exemplo, a cabeça dos egípcios vai estar... A cabeça dos egípcios, ela vai estar virada para o lado, o corpo para frente e as mãos para o lado. Porque eles pegavam as perspectivas que eles achavam mais importantes serem destacadas. Por muito tempo achou-se que os egípcios faziam dessa forma devido à falta de técnica.
Mas com as pesquisas históricas foi se percebendo que não era exatamente isso, que a ideia era justamente que eles viam a importância, né? Eles viam uma importância em representar certos aspectos mais do que os outros. Então tinha um motivo deles fazerem dessa forma, é uma técnica. A lei da frontalidade, ela também foi desenvolvida por milênios, né? Eles trabalharam por muitos tempos os detalhes. E era para mostrar aos deuses cada elemento em seu ângulo mais visível. Olha que coisa bonita. Depois disso, a gente tem a arte na Idade Média. Gente, a Idade Média, ela veio do século V ao século XV. Nesse período, a arte ela se desenvolveu muito ligada à Igreja Católica. Por quê? A taxa de analfabetismo ela era muito grande, ou seja, tinha um grande número de pessoas não letradas que não sabiam nem ler e nem escrever. Para essas pessoas terem acesso às palavras bíblicas e acesso ao que acontecia na igreja, porque a igreja era um grande centro político, econômico e social naquela época. Então era muito importante para a igreja que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Eles começaram a desenvolver através da pintura uma forma didática de ensinar essas pessoas sobre o que estava escrito na Bíblia. Naquele período também, muitas das missas eram rezadas em línguas que nem sempre todos compreendiam, por exemplo, latim. Em outros lugares que as pessoas não falavam latim. Então era um pouco complicado. Daí eles começaram a usar as artes como uma forma de passar informação, de ensinar essas pessoas. Não só na pintura, na escultura e também no teatro. O teatro ele era um teatro naquela época muito religioso. O que acontece na Idade Média? Vai surgindo diferentes estilos, diferentes técnicas. Lá em Veneza tem uma basílica chamada Basílica de São Marco. A Basílica de São Marco ela foi feita para receber umas estátuas que estavam vindo de Alexandria. E ela é toda feita em mosaico pintada a ouro. Então eram pequenas pedrinhas bem pequenininhas, coladas uma nas outras tão perfeitamente que quando você vê as fotos você acredita que aquilo são pinturas. Que é um mosaico muito bem estruturado. Ele é totalmente pintado de ouro. Isso é uma outra coisa que acontece bastante na arte quando envolve religião. Ela tem fases. Esse momento, por exemplo, da Basílica de São Marcos, eles queriam mostrar a grandiosidade de Deus através do dourado, do ouro, do valor monetário de fazer aquela construção, aquele templo. Depois isso vai mudando, porque esses espaços passam também a intimidar um pouco. Então tem o período gótico, as construções eles eram mais altas, mas o interior eles eram mais simples, para mostrar a humildade do povo perante Deus. E depois também tem a arte barroca. A arte barroca ela vem mais com a pintura, né? E nesse mesmo período aconteciam-se muitas apropriações de esculturas gregas para representar os apóstolos cristãos e também representar os deuses, não Deus, mas tipo Jesus Cristo, né, no cristianismo. Eles fazem uma apropriação dessas esculturas e também começam a rechaçar algumas artes romanas que mostravam nudez. Né? Tudo que mostrava o corpo nu começou a ser coberto pela igreja. Era muito comum na arte romana os corpos estarem nus. Então eles começam a vestir essas estátuas, fazendo peças que encaixem nelas para tapar esse corpo nu, ou também começam a destruir o órgão genital para não ficar visível para as pessoas, porque não era algo, né, dentro da concepção da religião naquele momento. Essas informações que eu estou dando agora, elas não estão na apostila, por isso é importante vocês acompanharem a videoaula e lerem a apostila também depois da videoaula. Do século XVII ao século XVIII, a gente tem o Barroco. O Barroco ele já vem com uma outra intencionalidade diferente da arte da Idade Média. Ele já está com a pintura realista muito mais refinada, muito mais próximo. A apostila traz o exemplo de um dos meus pintores favoritos, que é o Caravaggio. O Caravaggio ele consegue usar muito bem a luz e a sombra. Ele aprendeu uma técnica de luz e sombra que traz um elemento muito próximo do realista.
O Caravaggio, ele tem uma das minhas pinturas favoritas, que depois eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha, aqui no ladinho. Ele vai sempre trabalhar muito com cores escuras e com o foco da luz exatamente como se ela estivesse pegando em sentido vertical, que é para mostrar os detalhes que ele quer que as pessoas prestem mais atenção. A arte barroca é uma arte um pouco mais moderna, mas um pouco mais simples também, em alguns sentidos. Na construção ela era mais simples, ela trazia traços com menos detalhes, mas na pintura era com muito detalhe, era muito realista, porque nesse momento as igrejas começam a utilizar uma arte mais padrão para todas elas, e as igrejas começam a ser feitas com aqueles quadros laterais explicando a história de Jesus Cristo, que até hoje várias igrejas têm. E esse material ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo e sendo refinado, né? E eles começam a convidar artistas muito importantes nesse período para fazerem as pinturas e chamar os fiéis através dessas pinturas. Então, tipo, às vezes a pessoa ia para conseguir ter contato com essa arte feita por tal artista. E até hoje tem vários lugares no mundo que a gente visita justamente algumas igrejas por causa dessa arte tão refinada que foi feita no período barroco. Mas E assim como os egípcios, né, tanto na Idade Média como no Barroco, eles têm uma coisa em comum, a religiosidade. Os egípcios usavam a arte para tentar alcançar os deuses, né? Por exemplo, quando as pirâmides foram feitas, era um túmulo, mas nesse túmulo eles botavam estátuas, eles colocavam pinturas, entalhavam todo o sarcófago, né, com desenhos e pinturas, porque essa arte, esse material, eles chegariam aos deuses, os deuses viriam esse material. E de certa forma isso também acontece, a arte tanto da Idade Média quanto do Barroco está ligada à religiosidade. Isso tem um motivo, né? Qual que é o motivo? A arte como função, qual que era a função dela naquele momento? Na Idade Média era passar informações, nos egípcios era alcançar os deuses, no Barroco era atrair mais os fiéis para dentro das igrejas. Então eles têm os seus motivos. Mas aí volta para nossa questão do capítulo. Por que a gente faz arte? Para que ela serve, né? Para quê? A gente tem que pensar sobre isso. Essa é a nossa reflexão. Esses são os motivos desses povos específicos. E hoje em dia, será? Qual o motivo da gente fazer arte? Qual o motivo da gente estar estudando arte? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então tá. Gente, essa foi a nossa videoaula dessa semana. Ela foi um pouquinho mais longa que as outras. Eu peço desculpa se eu me alonguei. Eu gostaria que vocês lessem da página 290. Ai. A 295, para vocês conseguirem fazer os exercícios que eu vou passar para vocês agora. Parece bastante coisa para ler, mas não é, porque são textos bem curtos que tem bastante imagem, tá? E eu sei que vocês estão conseguindo distribuir bem aí o horário de vocês. Então vamos para as atividades dessa semana. Eu quero que vocês façam o exercício de aplicação número 1 e o número 4. E eu quero que vocês façam na questão número 5 a B e a C. Só isso. Daí na próxima aula a gente corrige esses exercícios, entra na nossa... continua esse capítulo, né? Só que daí a gente vai pro segundo módulo. E é isso aí, gente. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagens que eu estou respondendo. Eu vou deixar aqui com vocês também... Eu vou deixar aqui com vocês também o meu e-mail, para vocês conseguirem entrar em contato comigo mais diretamente, né? Que vai ser mais fácil e mais rápido de responder. Então, quem quiser mandar e-mail pode mandar. E enviem os trabalhos de vocês, que eu tô anotando todo mundo que tá enviando e talvez essa seja a nossa forma de avaliação esse semestre. Já que, pelo visto, vai demorar um pouquinho para as aulas voltarem, né? A gente ainda não sabe como vai ser. Vamos vivendo um dia de cada vez, mas, né? Planejando sempre o melhor para vocês. É isso, fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos, acho que todo mundo tá repetindo isso. Fiquem seguros e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Abraço pra vocês, até mais, tchau!